Fala, galerinha, beleza? Professor Vitinho aqui com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu trouxe uma questãozinha aqui bem interessante, uma questão do PAS 2, subprograma 2017 e 2019, caderno Apolo, tá? É uma questãozinha, pessoal, de função exponencial, tá bom? Vamos lá à nossa questão. Aqui, questãozinha do PAS 2, subprograma 2017 e 2019, caderno Apolo, tá? A questão, a princípio, ela traz o seguinte. Propuseram-se um modelo P de T igual a 10 à quinta vezes Z elevado a 0,005T para estimar o tamanho da população do Sol nascente no ano T. E o modelo A de T, que é esse modelo aqui, dado por essa lei de formação, em hectares, para estimar a área da região do Sol nascente também no ano T, em que T igual a zero corresponde ao ano de 2012. Com relação a esses modelos, julgue os itens a seguir, considerando 1,1 e 3.641 como valores aproximados para E igual a 0,095 e E elevado a 8,2, respectivamente. Sabendo que a densidade demográfica de uma região é o quociente entre a população e a área dessa região, os modelos propostos permitem inferir que a densidade demográfica do Sol nascente tende a se estabilizar nos próximos anos? Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui que essa questão, esse item 90 traz para a gente, é o conceitozinho de densidade demográfica, tá? O que é a densidade demográfica que ele colocou aqui para a gente? O quociente, ou seja, a razão entre a população da região, população demográfica da região, a lei de formação P de T, sobre a área dessa região, ok? Ele pergunta se essa densidade demográfica ela tende a se estabilizar nos próximos anos. O que acontece? Se nós utilizarmos o T igual a zero, por exemplo, a população do Sol nascente hoje, no T igual a zero, lembrando que T igual a zero corresponde ao meu ano de 2012, tá? T igual a zero, pessoal, nós vamos ter P de zero e vamos ter o A de zero. Então, P de zero, população hoje do Sol nascente. Aplicando lá na lei de formação, nós temos 10 à quinta vezes Z elevado a 0,005 vezes zero. Bom, esse termo aqui a gente sabe que vai zerar aqui em cima. E E elevado a zero, quanto que é E elevado a zero? Vai ficar 1, certo? Aqui embaixo, na lei de formação da área, veja bem, a área aqui, ó, ela é 934, essa coisinha feia aqui, né, que aparece para você. Se eu colocar zero no lugar de T, vai ficar ln de 1. Gente, ln de 1 é quem? É zero. Ln de 1 é zero. Por quê? O ln, se você lembrar bem, ele é o log ln de 1. Então, significa que é o log de 1 na base E. Log de 1 na base E é qual valor? Ou seja, em outras palavras, E elevado a qual valor tem que dar 1? Só pode ser quem? O zero, correto? Então, ln de 1 poderia ser qualquer base, tá? Isso é uma consequência da definição lá de logaritmo. Ele sempre será zero, tá bom? Então, olha só. Aqui vai zerar, esse termo vai zerar, vai sobrar para mim só o 934,4. Então, 934,4. Então, veja bem, eu tenho 10 à quinta dividido por 934,4. Pessoal, se vocês fizerem esse cálculo aqui, vocês vão encontrar, eu já tinha feito aqui anteriormente, vocês vão encontrar 107. Pessoal, eu posso dizer que, que a densidade demográfica do Sol nascente, ele vai se estabilizar nos próximos anos? Por se tratar de uma função exponencial, a tendência dessa densidade demográfica ela é aumentar, tá? Então, esse item aqui, quando ele fala tende a se estabilizar nos próximos anos, esse item ele é errado. Por se tratar de uma função exponencial, uma característica dela é que o crescimento dela
É muito rápido, tá? A gente até traçando o gráfico de uma função exponencial, de uma população, né, ou de um log, os dois comportamentos delas não é linear como a gente trabalha lá na função afim, tá? Então são comportamentos que têm um crescimento muito rápido. Um crescimento e decrescimento muito rápido, tá ok? Item 91. De acordo com o modelo em apreço, a área do sol nascente será superior a 1.000 hectares somente depois de 2027? Olha só, o que ele está perguntando é o seguinte. Ele quer saber, a gente tem que o tempo t de início era t igual a 0 em 2012. Perfeito. Aí ele está perguntando o seguinte. Se, de acordo com o modelo, a área será superior a 1.000 hectares somente depois de 2027. Gente, 2027 será no T, quando o meu T for 15. Quando o meu T for 15, correto? Então ele está perguntando o seguinte, será que depois de 2027, vamos supor, por exemplo aqui, em 2028, que seria o meu t igual a 16. Será que depois de 2027 a área do sol nascente será superior a 1.000 hectares? Ele está perguntando, será que essa área do sol nascente ela será superior a 1.000 hectares? A 1.000 hectares. Somente depois de 2027? Ora, o que nós podemos fazer? Se eu pego a área do sol nascente e tento descobrir qual foi o tempo que essa área foi exatamente igual a 1.000 hectares. Porque se, por exemplo, eu achar um tempo t igual a 15, eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, achei o tempo t igual a 15 em 2027. Então, significa que a área dessa região, em 2027, no t igual a 15, se der igual a 1.000, perfeito. Significa que no próximo ano eu sei que essa área já vai ser superior a 1.000 hectares. No ano de 2028 eu já sei que vai ser igual a 1.000, vai ser superior a 1.000 hectares. Então perceba uma coisa. Se eu pego a lei de formação igual a 1.000, vamos trabalhar aqui. 934,4 mais 8 ln de 260t mais 1 igual a 1.000 hectares. Veja que eu peguei, ó, isso aqui que é a minha lei de formação. Tá tudo aqui, ó, bonitinho, a lei de formação. E igualei a 1.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar esse tempo t aqui, ó. Qual o tempo t em que eu vou ter que a área do sol nascente vai ser igual a 1.000? Vou achar. Se porventura eu achar um valor antes de 2027, eu posso afirmar para você que o item ele vai ser falso, porque que ele falou depois. Então é essa a lógica que você tem que pegar. Então vamos resolver esse cálculo aqui, ó. Pega o 934,4 que está aqui somando, passa para lá subtraindo. Eu vou ter 8 ln de 260t mais 1 igual, ó, 1.000 menos 934,4 vai ficar 65,8. Tinha feito esses cálculos aqui anteriormente, deu 65,6 na verdade. Então 65,6. O 8 que está multiplicando, ele passa dividindo, tá? 260t mais 1, vou colocar aqui em parênteses. 65,6 dividido por 8, você vai estar lá com a sua calculadorazinha do PAS, tá? 65 ponto 6, né? Confere aqui comigo. Ponto 6 dividido por 8. Nós vamos achar aqui 8,2. Então, veja bem, nós vamos achar 8,2. Lá nas definições de log, o que nós temos? ln
é log de alguma coisa na base e. Confere? Significa que eu tenho que pegar o e, elevar isso para dar isso daqui. Certo? Então, o que nós vamos ter? 260t mais 1 igual a e elevado a 8,2. Galera, olha só. E elevado a 8,2, ele deu aqui na questão para a gente. Quanto é que vale? Tá? Ele disse que isso daqui era, respectivamente, 3.641. Então, o que nós vamos ter aqui? 260t mais 1 igual a 3.641. 260t, 1 vai para lá negativo, vai ficar 3.640. 260 vai passar dividindo. 3.640 dividido por 260, corta esse zero com esse zero, eu vou achar que o meu t aqui, ele é igual a 14. Galera, então olha só. Vamos prestar bastante atenção aqui. Significa que no tempo t igual a 14, eu tenho t igual a 14 seria 2026. Significa que em 2026, essa área aqui já seria igual a 1.000. E aí ele fala que a área só seria superior a 1.000 depois de 2027. Não. Em 2015, eu já tenho que essa área vai ser superior que 1.000 hectares. Tá? Então, veja bem, o item fala, de acordo com o modelo, a área do Sol nascente será superior a 1.000 somente depois de 2027. Claro que não. Em 2027, ela já será superior a 1.000. Por quê? Porque no ano anterior aqui, no t igual a 14, que foi o valor que eu encontrei, ela foi 1.000. Então, já está garantido que em 2027 ela será superior a 1.000 e não depois. Logo, esse item aqui ele é falso, tá? Ele é errado. O próximo item diz o seguinte: conforme o modelo proposto, a população do Sol nascente em 2032 terá aumentado em mais de 10% relativamente a 2012. Olha só, ele disse o seguinte, eu vou ter que passar para cá para o próximo slide, mas eu vou anotar aqui a lei de formação. P de t igual a 10 à quinta vezes z elevado a 0,05t, correto? E ele quer saber se em 2032 essa população vai ter crescido, vamos ver aqui, vai ter aumentado em mais de 10% relativamente a 2012. Então, o que nós temos aqui? Em 2012, era o nosso t igual a zero. Correto? Era o nosso t igual a zero. Em 2032, vai ficar... 2032 é o t igual a 20. Confere? É o meu t igual a 20. Certo? E aí ele pergunta, em 2032, em relação a 2012, essa população ela vai ter crescido aqui em mais de 10%? Essa população P de T, ela vai ter crescido em mais de 10%? A população inicial, lá em 2012, era o meu P de zero, que era 10 à quinta. Certo? O nosso P de zero a gente sabe que era 10 à quinta, que era a nossa população inicial. Será que essa população de 2012 para 2032, ela teve um aumento de 10%? Ou seja, essa população, ela teve um aumento de 10%? Ou seja, ela foi multiplicada por 1,1? Lembrando que 1,1 seria a minha variação percentual, né? 100% mais 10% seria 110%, né? Ou seja, um aumento de 10%, 1,1 na forma decimal. Será que isso aconteceu? Será que foi em 2032? A sacada para você resolver esse item é o seguinte, preste bastante atenção. Ele quer saber se em 2032 ela terá aumentado em mais de 10%. Faz o seguinte, testa para um ano anterior. Sabe por quê? Olha só.
uma justificativa para você pensar assim. Vou colocar aqui de preto aqui para você. Pensa comigo. Se em 2031, ou seja, seria o meu t igual a 19, se em 2031 ela aumentar em 10%, significa o seguinte, que se ela aumentar 10% em relação a 2012, 10% em relação a 2012, que seria o meu t igual a 0, né? Então, olha só, então, com certeza, tá? Então, com certeza, em 2032, ela terá aumentado em mais de 10%, tá? Então, ele quer saber, olha lá, conforme o modelo proposto, a população do Sol nascente em 2032 terá aumentado em mais de 10% relativamente a 2012. O que eu fiz? Eu testei se em 2031 ela aumentou 10%, e se ela aumentou 10% em 2031, significa com certeza que em 2032 ela terá aumentado em mais de 10%. Então, essa é a hipótese. Por que a gente tem que pensar dessa maneira? Pensando no ano anteriormente. Vou explicar isso para vocês através dos cálculos. Olha só. Vamos para os nossos cálculos aqui. Vamos pegar então em 2031. Seria o meu T de 19. Ficaria assim. P de 19 igual a 10 à quinta vezes E, 0,005 vezes 19. Eu vou ter que P de 19 seria 10 à quinta vezes E. Esse cálculo aqui, ó, 0,05 vezes 19, isso é 0,095. Cara, olha só o que apareceu para você. 0,095, ele te forneceu, campeão. Tá aqui, ó. Ele te forneceu esse valor. Ele disse que vale 1,1. Olha só. Então, o fato de eu ter pegado o ano anterior, tá? Testar no ano anterior, é para ver se de alguma maneira aparecia essas informações nos dados da questão. E apareceu. Ou seja, ficou 10 à quinta vezes, ele disse que isso daqui era 1,1. Galera, olha bem para cá. 1,1 não é exatamente eu pegar 100% mais um aumento de 10%, como nós havíamos feito aqui? Então, esse item ele é correto, tá ok? Esse item ele é correto. Conforme o modelo proposto da população do Sol nascente, em 2032 terá aumentado em mais de 10% relativamente a 2012, correto. Por quê? Eu garanti que em 2031, ou seja, no meu T igual a 19, a população teve um aumento de 10%, logo, com certeza, em 2032, ela terá sim mais de 10%, tá? Ela terá sim mais de 10%. Então, esse item é correto. A gente faz essa ideia, essa jogada, para tentar aparecer os dados que ele fornece na questão. Tranquilo? Galera, é isso. Só mais uma questãozinha para vocês. Em breve a gente vai estar fazendo mais questões de função exponencial, mais questões do PAS, tá? E dos vestibulares aí. Qualquer sugestão de vocês é super bem-vinda, principalmente nesse período inicial do canal, tá ok? Tamo junto, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.